Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, aonde desejamos com alegria compartilharmos com todos aquilo que estamos aprendendo. Para o início das nossas reflexões, convidamos todos para juntos rogarmos a Deus as suas bênçãos de paz, de luz e de amor, para que o nosso aprendizado faça sentido e possa provocar mudanças positivas em nossas vidas. Que assim seja. O tema escolhido para essa noite, ele está no capítulo número 25 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem uma proposta. E é muito importante, às vezes, a gente refletir isso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo possui 28 capítulos, e cada capítulo tem a sua proposta. E é uma proposta pedagógica, muito bem elaborada, sistematizada, para que a gente vá fazendo um crescimento moral e espiritual correto, acertado. Então ele começa no capítulo número 1, apresentando-nos as 3 revelações de Deus ao homem. Capítulo número 2, a imortalidade da alma. Capítulo número 3, a pluralidade dos mundos habitados. A quarta, a reencarnação. Como lidarmos com as nossas aflições. Nos apresenta o Consolador prometido. Depois vai nos apresentar as bem-aventuranças, onde a importância do início da nossa caminhada espiritual através da humildade, depois através da pureza do coração, o desenvolvimento em nós do sentimento da misericórdia, a brandura, a paz, o amor ao próximo, o amor aos inimigos, e assim vai, cada capítulo. Quando nós chegamos ao capítulo número 25, que já está próximo ao final, né? São 28 capítulos. Esse é uma coisa assim, muito interessante, porque esse capítulo é intitulado assim: Buscai e achareis. Então, se nós passamos por cada capítulo com carinho, com cuidado, com respeito, a gente vai perceber que quando chega ao capítulo número 25, é um capítulo que ele vai tratar assim da nossa relação com o mundo espiritual. Porque é como se houvéssemos feito uma caminhada, alcançado uma maturidade, aonde agora nós já vamos conseguir expor com mais potencialidade, com mais energia, o que sentimos, o que pensamos, o que desejamos, o que focamos, o que queremos para as nossas vidas ao mundo espiritual. E através dessa maturidade alcançada, nós sabemos que não estamos mais sozinhos. Então é muito importante a gente começar agora a refletir sobre aquilo que desejamos, aquilo que buscamos, aquilo que queremos. Porque Jesus disse assim, e isso foi narrado por São Mateus, lá nos Evangelhos, né? Do capítulo 7, versículo 7 ao 11. Jesus disse assim: pedi, e se vos dará. Olhem bem, pedi e se vos dará. Então nós podemos pedir tanto, temos propostas superiores, em que a espiritualidade superior nos conduzirá, nos intuirá, nos auxiliará, nos ajudará às conquistas espirituais elevadas. Podemos também ter propostas inferiores, aonde teremos o amparo da espiritualidade inferior e
sofreremos as consequências. Então, pediu, se vos dará, mas a responsabilidade são nossas. Então, é muito importante a gente refletir sobre o que nós estamos pedindo. Por isso a importância desse capítulo, para a gente desenvolver e iniciar um desenvolvimento de uma maturidade para aquilo que desejamos, que pensamos e que queremos da espiritualidade. Pedi se vos dará, buscai e achareis. Aquilo que nós estamos buscando, nós vamos encontrar. Não é da noite para o dia, de um segundo para o outro, mas é através da continuidade, através dos dias, dos meses, dos anos, dos séculos. Chegaremos lá. Então é muito comum, às vezes, as pessoas dizerem a nós espíritas assim: Deus abençoe a sua caminhada. É muito comum nós dizermos isso uns aos outros, que Deus ilumine a nossa caminhada, porque nós entendemos que nós iniciamos uma caminhada onde queremos alcançar uma espiritualidade melhor, mais moralizada, mais espiritualizada, mas que ainda não somos moralmente desenvolvidos, espiritualmente desenvolvidos, mas iniciamos uma caminhada que nos levará a isso. Batei a porta e se vos abrirá. O universo conspira a nosso favor, né? É muito comum essa frase, né? As portas vão se abrindo, as oportunidades vão vindo. Vamos aproveitar? Não sei, mas as portas vão se abrir. Né? Porquanto quem pede, recebe, é Jesus falando, tá? Quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. O nosso querido Allan Kardec, o senhor Allan Kardec, ele fala que do ponto de vista terreno, da vida terrena aqui, nós poderíamos até alterar essa frase. O capítulo Buscai e achareis. E ele diz assim: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Olha, é muito importante isso. Né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes nós pedimos assim a espiritualidade: me ajuda, me ajuda. Aí a espiritualidade, por sua vez, pergunta: qual é a proposta? O que você quer? O que você está disposto a investir de sacrifício, de força, de coragem, de amparo? Para onde você quer ir? Né? Eu me recordo, assim, e gostaria de compartilhar com vocês, que quando eu encerrei minhas atividades profissionais através da aposentadoria, na primeira noite eu perguntei a Deus, fui dormir e perguntei: meu Deus, e agora? Né? Encerrei minha atividade profissional. Qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? E dormi refletindo sobre essa, tentando ali compreender a vontade de Deus. Acordei de madrugada com alguém me fazendo uma pergunta: Cunha, o que você quer fazer? E aí eu não consegui dormir mais. E fiquei refletindo: nossa, eu fui dormir perguntando a Deus o que Ele queria que eu fizesse. E acordei com a pergunta: Cunha, o que você quer fazer? E ali eu me vi numa situação muito duvidosa, porque o que eu queria fazer? Porque o mundo espiritual vai me ajudar naquilo que eu quero fazer. A proposta espiritual já está pronta, Jesus já trouxe aqui. O manual está pronto. Mas eu quero ler o manual, eu quero compreender o manual, eu quero seguir o manual. O que eu quero? Né? Então estamos iniciando o ano 2022, e qual é o foco? Qual é o objetivo? O que nós queremos para esse ano? Tá? Então, do ponto de vista terreno, é ajuda-te, que o céu te ajudará. No final da sua reflexão, no item 5, o senhor Allan Kardec, ele propõe uma reflexão ali muito interessante, porque ele fala dos estágios da imortalidade da alma, né? Os estágios que o espírito passa, e que eu acho que é importante e legal para a gente pensar um pouco, né? Entender.
E às vezes se aceitar, se perdoar e aprender a lidar bem com a gente mesmo e também termos paciência conosco, né? Porque nós vivemos num momento de muita ansiedade. Às vezes a gente quer melhorar, mas quer melhorar muito rápido. Então ele fala assim: no início das nossas encarnações, nós passamos pela época da barbárie. Éramos cruéis. Através das sucessivas encarnações, nós chegamos à era da civilização material. Então, todos nós temos um desejo muito forte dentro de nós de melhorarmos materialmente. As crianças já trazem isso, né? As crianças já trazem isso. Eu me recordo assim de um dia viajando, paramos num restaurante à beira de estrada e tinha uma fontezinha lá. E a minha netinha pediu uma moeda. Ela tinha 4 anos. E ela pegou, chegou lá e jogou a moeda nessa fonte. E fez um pedido. Perguntamos, qual foi o pedido? Ela falou, não posso contar, senão não realiza. E aquilo ali intrigou a todos nós. O que será que ela pediu, né? E passaram-se 2 anos e passeando com ela, e ela me disse assim, vovô, sabe o que eu pedi aquele dia? Eu falei, não, posso contar? Olha, você que sabe, quer contar? Ah, eu quero. O que você pediu? Ah, eu pedi para ser rica. Então, com 4 aninhos, já havia o desejo material latente. É um sinal de progresso. Chegando à civilização material. Nós estamos vivendo esse processo, né? Nós queremos ter coisas. Às vezes, quando queremos ter isso de uma maneira egoísta e mórbida, podemos até querer ter coisas prejudicando, assassinando, roubando, nos corrompendo. Então a gente vê que saímos da barbárie, chegamos à civilização material e o próximo estágio é a civilização moral. Então imagine que coisa mais linda quando chegarmos a esse momento de civilização moral. Para mim, o melhor exemplo hoje de civilização moral é o ambiente dentro da casa espírita. Como nós nos tratamos bem no centro espírita. Não falamos palavrão, não discutimos assim de uma forma ofensiva. Discussões existem, né? Desentendimentos no sentido de nem todos concordam com as mesmas coisas do mesmo jeito, mas é um entendimento mais brando, mais pacífico. Eu fico imaginando quando isso se der na nossa família, na nossa comunidade, no planeta, quando não houver mais guerra, quando a paz estiver inserida, quando ninguém mais tiver o desejo de prejudicar o outro, quando ninguém mais aceitar ser feliz, sabendo que há alguém infeliz. Então, esse é o nosso próximo estágio. Não dá saltos. É preparatória. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, faz muito sentido na nossa vida. Porque ele está, dia a dia, através da leitura, da reflexão, do desenvolvimento dos sentimentos e da vivência, nos iniciando para essa civilização moral. Nós estamos aprendendo, né? O que é certo, o que é errado, o que faz bem, o que faz mal. Que podemos fazer o que quisermos, mas não devemos fazer tudo, né? Porque as consequências às vezes são dolorosas. Então ele encerra esse item 5 falando sobre isso. 3 momentos: a barbárie, a civilização terrena e a civilização moral que nós estamos iniciando nela. Já no livro Linha 200, que é na mensagem número 7, que é uma mensagem do Espírito Emmanuel, ele vai dizer algumas coisas ali que eu acho assim, muito importantes, que são pertinentes a esse capítulo. Às vezes, né, nós aprendemos que o orar é uma determinada posição, um determinado comportamento. No momento, nós espíritas, quando fechamos os olhos, por exemplo, né? Mas o Emmanuel diz assim, que todo desejo é uma rogativa endereçada às forças sublimes que governam a vida. Podemos dizer que o desejo é uma
prece, é uma evocação, é uma rogativa endereçada às forças sublimes que governam a vida. Então a gente tem que pensar, o que eu desejo? Verdadeiramente, honestamente, sem medo, sem vergonha. É uma reflexão, o que eu desejo? Então ele diz assim, e que toda realização em nosso caminho é oração atendida por semelhantes poderes. Imagina só, o que eu desejo? E as coisas às vezes vão acontecendo, vão se realizando. E isso o Emmanuel define como oração atendida por esses poderes sublimes. Mas o evangélico, o Emmanuel, como um conhecedor profundo das lições do Cristo, ele diz assim, ó, que toda aquisição, porém, né, exige pagamento. Que toda conquista tem um preço correspondente. Então, toda vez que nós desejamos e aquilo se realiza, nós estamos devendo algo à vida. E que teremos que assumir as responsabilidades pertinentes a essa situação. E ele vai dar alguns exemplos. Ele diz assim: pede a beleza, né? Quem não tem vontade de ser bonito, né? Todos nós, né? Às vezes eu fico me perguntando assim, por que tanta vontade de ser bonito, né? E o Emmanuel diz assim: pede a beleza, vai tê-la. Mas as tentações de natureza inferior vão se multiplicar. Não é assim? Então, toda pessoa que é muito bonita é muito tentada, muito desejada também, nas de ordem inferior. Então, eu diria assim, no nosso planeta, ser lindo não é uma tarefa muito fácil, tá? Então é bom vir um mais ou menos aí, né? As tentações são menores. Então tá bom, não queremos ser lindos, mas qual é o nosso desejo de riqueza? E o Emmanuel diz assim: roga riqueza. A gente tem vontade de ser rico? Eu vejo aqui, né, minha própria família, né, finalzinho de ano agora, a, os bolões que o pessoal faz aí para o desejo de ganhar alguns milhões aí, né? Todo mundo tem o desejo de ser rico, né? Praticamente todo mundo tem, né? De certa forma, né? Se a gente for ver, né? A gente acumula alguma riqueza. E todo o patrimônio adquirido, ele traz uma aflição, que é defender, que é cuidar dessa posse. E quando o indivíduo ele se esmera demais para cuidar do que possui, ele diminui a alegria. É meio atormentadinho, né? Eu vejo isso, né, nas coisinhas que eu tenho. Então, a importância do equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, para administrar riqueza. É muito bom. É um gerador de progresso fantástico. Mas que isso não venha diminuir a nossa alegria. Outros pretendem a fama, a popularidade. Hoje eu acho que todo mundo deseja um pouquinho e todo mundo tenta alcançar isso um pouquinho, né? Hoje, através da mídia social, né? Todo mundo acaba se expondo um pouco, acaba desejando ser percebido, ser notado, e às vezes a gente quer fazer alguma coisinha que chame a atenção, a gente quer brilhar um pouquinho, mas
quando a gente se expõe, nós corremos o risco de sofrermos assim golpes muito severos na nossa paz. Assim, críticas, perseguições, injustiças. Então é muito difícil, tá, ser famoso e conseguir ter paz. Tem que ter uma maturidade espiritual muito elevada. Aí o Emmanuel vai dar uma receitinha pra gente aqui. Ele vai dizer assim: tá, então se o que eu desejo, né, é beleza, se o que eu desejo é riqueza, se o que eu desejo é a fama, eu também vou sofrer as consequências dessas questões terrenas ligadas ao mundo material. Pois bem, vamos dizer que eu queira até com isso no tamanho certo, né? Que o meu progresso seja proporcional ao meu trabalho e que isso não diminua a minha alegria, não diminua a minha paz. E eu não sei, eu consigo viver assim dentro de uma paz muito relativa. Então, aí vem uma pergunta assim, tá, aonde que eu vou buscar minha felicidade? Porque é um desejo de todos nós queremos ser felizes, felizes. E eu até tenho assim, eu achei muito interessante quando eu era jovenzinho, assim, uns 27, 28 anos, eu conversava muito sobre espiritismo e falava muito das questões morais. E eu tinha um amigo, eu gostava muito dele, a gente se dava muito bem. E eu compartilhava com ele assim as descobertas que ia fazendo através do espiritismo, a lei de ação e reação, as consequências morais, né? E do nosso esforço, nosso cuidado, nosso zelo, para prestar atenção da maneira que estamos vivendo, que estamos fazendo, porque isso vai ter repercussões na eternidade. Então eram muitas descobertas que eu estava fazendo e eu compartilhava com ele. E houve o dia em que ele deu um basta a essas conversas, dizendo assim para mim: Cunha, eu nunca serei espírita. E eu perguntei, né, por quê? Ele me falou: porque eu quero ser feliz. E eu vejo você, e você compartilha comigo muita dor, muito sofrimento, muita angústia. E eu parei para pensar daí, né? Falei: poxa vida, né? Todo o meu desejo, a minha vontade de progredir moralmente é compreendida como angústia, como sofrimento. Mas era uma dor moral, né? De quem deseja ser melhor e ainda não consegue. E ali eu comecei a me conter, a controlar minhas emoções, os meus desejos, de, de compartilhar com os outros na medida certa, no tamanho certo, para não sofrer esses reveses da vida, né? Mas existe um desejo íntimo, interior dentro de nós, de sermos felizes. E é onde nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. E o Emmanuel diz assim: aprendamos. Aprendamos, é aprender mesmo. Não importa quanto tempo vão levar, não importa quantas vezes vamos repetir a lição, é aprendamos a procurar a felicidade não propriamente conosco. Porque às vezes eu quero procurar a felicidade comigo mesmo. Mas ele diz assim: mas em companhia do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Então, quando eu elaboro um plano para eu ser feliz, no momento ele está no caminho da beleza, está no caminho da riqueza, está no caminho da fama. Mas quando eu começo a compreender que Jesus tem uma plataforma de governo, uma plataforma administrativa de governar o nosso planeta, e eu começo a sair de mim para caminhar com o Cristo, eu comecei a ser feliz, por mais que doa. E ele diz assim, ó, que é lógico, logicamente, junto dele, junto de Jesus, padronizando, criando padrões, a nossa busca
pelos seus moldes de amor. Imaginou? Os padrões, a busca pelos moldes de amor do Cristo. Como é que Jesus amava? Como é que Jesus se relacionava? Como é que Jesus lidava com as dificuldades? Como é que Jesus se comportava diante dos desequilibrados? E eu vou criando padrões para a minha vida. Oh, Jesus fazia assim, vou tentar. Jesus fazia assim, vou tentar. E criando padrões. Um dos padrões de Jesus é que ele nunca perdia a paz e resolvia tudo pelo bem. Então a gente vai começando a entender que, poxa vida, eu tenho que resolver tudo pela paz e pela força do bem. E ele diz assim, né? Que quem busca esses padrões, esses moldes no Cristo, nem sempre receberá aplausos e flores. Nós somos aplaudidos por sermos espíritas. Nós somos famosos. O nosso caminho é marcado por flores? Não, né? Eu diria assim, nós somos muito cobrados. Muitas vezes somos severamente criticados, mas muito cobrados. Não somos valorizados socialmente, não somos valorizados profissionalmente. Porque ser espírita não é para ser aplaudido, mas ser espírita é para trazer uma luz para o nosso íntimo, ou fazer a luz que temos no nosso íntimo brilhar. Aí ele diz assim, mas conheceremos de perto. Então a gente não vai ser nem aplaudido e nem a nossa caminhada nem será floreada. E que ainda conheceremos de perto a luta, a renúncia, a dor, o sacrifício, terminando talvez o nosso roteiro pela flagelação e pela cruz. Aí eu entendo meu amigo quando ele diz que não queria ser espírita, né? Porque quando você lê uma frase dessa assim, que conheceremos de perto a luta, a renúncia, a dor, o sacrifício, terminando o nosso roteiro pela flagelação e pela cruz, que caminhar com o Cristo não é caminhar pela felicidade do mundo, é caminhar pela felicidade do Cristo. Tem muita dor, porque a gente vai aprender a suportar, muita renúncia, a gente vai aprender a pensar mais no outro antes da gente. Muito sacrifício, porque a gente vai aprender a doar o nosso tempo, a doar os nossos ouvidos, a doar a nossa paciência, a doar o nosso coração para o outro. Em algum momento seremos flagelados. Não precisa nem ser flagelado com chicotinho, tá? Eu me recordo assim que há uns 10 anos atrás eu passei por um período assim, de muitas críticas em relação às palestras que eu fazia. E aí eu fiz uma prece, nessa prece eu me queixei, né, com a espiritualidade, dizendo, olha, acho que é melhor eu parar, não fazer mais, estou sendo bastante criticado, minhas palestras não são boas, está acontecendo isso, aquilo, assim, assado, e fui ali no meu rosário de lamentações. E ao final disso, me veio alguns pensamentos ali, no campo da inspiração, né? E me dizia assim, esses pensamentos assim, me dizia assim, Cunha, no início do cristianismo, os cristãos eram queimados em fogueiras, devorados por leões, acorrentados, assassinados, perseguidos. E hoje você só é criticado. Você não acha que o teu fardo está muito leve? E ali eu devo ter ficado vermelho, né? De vergonha, né? E falei, meu Deus, né? Como a gente não quer dor nenhuma, né? E não parei. E depois fui entendendo que a gente só vai melhorar naquilo que a gente der continuidade. Então não tem problema hoje não ser boa, desde que eu queira melhorar, né?
E elas vão melhorar com o tempo, com o exercício, com a continuidade. E ele diz assim: entretanto, nessa estrada, que é a estrada de ser cristão, e é uma estrada pedregosa, mas sublime. Por que é pedregosa? Ser cristão é fácil? Amar os inimigos, perdoar as ofensas, orar pelos que nos fazem o mal, perdoar todas as ofensas, retribuir ao mal o bem. É pedregoso, né? Mas é sublime. A caminhada parece ser escura, mas é luminosa. Porque por fora pode ser. Não tem nada, não tem fama, não tem nada. Mas é por dentro é luminoso. Tocada de feridas, mas cheias de resplendores. E ele diz assim: encontraremos a felicidade divina, da imortalidade. Porquanto estaremos buscando em todos os ângulos da jornada a santificante vontade de Deus. Aí sim estaremos buscando a santificante vontade de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, são algumas reflexões. Esse capítulo nos proporciona muitas reflexões. Desejamos a todos um ótimo ano, um ano de muitas conquistas morais e espirituais, que o progresso pertence a todos, né? Rogando a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, a Jesus, nosso Mestre amado, que nos envolva a todos em muita luz e muita paz. Que Deus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.